Um coronel do exército foi detido e levado preso após o plano fracassado de uma quadrilha que se infiltrou nas forças armadas para assassinar o general-chefe da inteligência, que descobriu o maior esquema de corrupção que desviaram mais de 100 milhões do orçamento do exército. O general Décio Luiz realizou uma brilhante investigação ao chegar até o cabeça da operação. Tal quadrilha, que se instalou no Palácio do Planalto, mandou destruir documentos importantes, onde revela que mais de 100 milhões do orçamento foi desviado. O Poder Executivo e o Judiciário decidiram que o general Décio estaria atrapalhando os planos da quadrilha, quando apresentou ao Superior Tribunal Militar os nomes de infiltrados nas Forças Armadas, dos quais receberam dinheiro vivo em propinas para conseguir o apoio de militares. Tal situação que levou à prisão de alguns figurões do Exército, a perda da patente e fossem expulsos da corporação. A inteligência do Estado-Maior do Exército, que descobriu a existência desse plano, onde apontou Luiz Inácio, considerado chefe de quadrilha, que organizou o desvio de recursos do orçamento do Exército juntamente com o Poder Judiciário. De acordo com o chefe do Estado-Maior, o plano do coronel seria envenenar o general Décio, e ao vasculhar a casa do coronel, os investigadores da inteligência do Estado-Maior constataram um celular pré-pago contendo mensagens onde recebia ordens para colocar o veneno na bebida do general Décio. O governo do ex-presidiário quer, custe o que custar, diminuir os poderes da justiça militar para que os condenados pelo Superior Tribunal Militar recebessem um perdão do Poder Executivo, dos quais estariam sendo protegidos pelo ex-presidiário. Um grande número de militares do Exército estão agora exigindo que um novo comandante seja nomeado pelo Estado-Maior do Exército, após inúmeros casos de corrupção sendo abafados pela grande mídia, que voltaram a receber milhões do governo. A chegada desse governo corrupto novamente ao poder para corromper as Forças Armadas ao comprar generais e outros oficiais do Exército que traíram a corporação para que escondessem que, de fato, uma grande quantidade milionária de recursos do Exército foi desviada. O general Fernando Santana, ex-comandante do Sul e atual chefe do Estado-Maior, foi um dos responsáveis por ter denunciado o esquema de corrupção do comandante do Exército condenado pelo STM, Tomás Paiva, que teria agido para desviar dinheiro do orçamento do Exército. De acordo com o general Santana, os militares deveriam ter agido para prender o ex-presidiário que mandou destruir evidências de que houve vários desvios de dinheiro do orçamento nesses últimos 7 meses. Graças ao brilhante trabalho do general Décio Luiz, foi possível saber do maior escândalo de corrupção que aconteceu dentro das Forças Armadas. Os militares enviaram um ultimato para Luiz Inácio que não irão aceitar ordens do ex-presidiário. No cargo de chefe da inteligência do Exército desde 2020, o general 4 estrelas Décio Luiz, que tem mandato até 2025, os bandidos que estão no poder não esperavam que iriam ser pegos, visto que o governo corrupto de Luiz Inácio tentou abafar os esquemas. Mas o general Décio descobriu em maio que o ministro da Defesa de Lula teria recebido ordens para esconder evidências de desvio de dinheiro do orçamento do Exército. O general Décio Luiz, que revelou o maior escândalo de corrupção dentro do Exército envolvendo o comandante, a existência de uma quadrilha dentro da força onde o setor de inteligência chefiado pelo general Décio Luiz encontrou ilicitudes no emprego de militares para cumprir ordens do ministro Alexandre de Moraes. A chegada desse governo corrupto ao poder favoreceu o ministro na sua empreitada para perseguir seus opositores. E agora o alvo é as Forças Armadas, pois a Polícia Federal já virou a milícia particular de Alexandre de Moraes. Até mesmo pagamentos de propinas foram para pagar os chefes das Forças Armadas, para que disponibilizasse militares das 3 instituições a fim de servirem às excelências do Poder Judiciário. O general, agora adotando um discurso mais contundente, declarou que as manifestações de militares das Forças Armadas, pedindo para que Alexandre de Moraes seja preso. Mais de 70 mil militares da ativa anunciaram que iriam pedir baixa caso Alexandre de Moraes não fosse preso. O descontentamento para com a atual situação em relação a esses
desses bandidos que estão no poder, ameaçando militares que não cumprissem as ordens de ministro do STF, alegando que o comandante do Exército autorizou a cooptação de militares para servir os membros do Poder Judiciário. O processo movido pelo general Décio Luiz Sons contra Moraes pelos crimes de coação de militares da ativa após o comandante do Exército colocar à disposição do ministro do Supremo militares que estariam sendo forçados a cumprir ordens do STF. O ministro do Supremo, que também está envolvido com lavagem de dinheiro, conseguiu que fosse arquivado todas as investigações na Polícia Federal envolvendo o esquema dos membros do Poder Judiciário que lucram milhões com vendas de sentenças. Além de ter blindado políticos aliados na Polícia Federal ao determinar que todas as investigações fossem arquivadas do grande escândalo de corrupção envolvendo Moraes e Lula, do qual movimentaram mais de 100 milhões, descoberto em 2022 pelo ex-superintendente da PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomé. O FBI deflagrou uma das maiores operações da história, que mandou para a cadeia juízes que se aliaram ao crime e foram condenados por receber propinas de cartéis. Em 2022, a agência norte-americana e a Polícia Federal do Brasil firmaram uma parceria para investigar o envolvimento do crime internacional com autoridades brasileiras, que, de acordo com o chefe da agência dos Estados Unidos, o nome do ministro Gilmar Mendes foi alvo de investigação liderada pelo chefe do FBI, que descobriu o código paraíso fiscal que pertence ao ministro, de repasse em milhões em propinas. O ex-chefe da PF de São Paulo, Rodrigo Bartolomé, participou de reuniões com o chefe da agência, de acordo com Bartolomé, que mandou investigar o ministro por ter suspeitado do envolvimento de membros de cartel. Gilmar Mendes soltou os envolvidos na operação da Polícia Federal que apreendeu milhões do crime. Em tempo recorde, o ministro concedeu habeas corpus e mandou devolver para os criminosos mais de 200 milhões apreendidos pela equipe do delegado. No começo deste ano, em janeiro, o delegado Bartolomé foi até os Estados Unidos, na sede do FBI, pedir ao diretor-geral da agência norte-americana relatórios em que o ministro é flagrado recebendo propina para conceder habeas corpus, pois o FBI tem monitorado o ministro, já que suspeitaram de um grande esquema de corrupção, talvez até mesmo que, de acordo com o chefe da agência dos Estados Unidos, pode ser até o maior da história, já que partiu do Supremo Tribunal Federal do Brasil uma enorme quantidade de concessões de habeas corpus para criminosos poderosos. 35 HCs foram concedidos pelo ministro Gilmar Mendes no período de 12 meses. Entre eles estão 3 chefes de cartel que se esconderam aqui no Brasil graças às leis fracas e juízes corruptos. A operação conjunta entre a Polícia Federal e o FBI, realizada em setembro do ano passado, prendeu chefes de cartéis, onde deram flagrante em negociações de propinas que deveriam ser pagas a políticos e membros do Poder Judiciário. De acordo com o FBI, cartéis estariam se expandindo no Brasil devido à facilitação do Poder Judiciário, do qual o chefe da agência norte-americana declarou ser o mais corrupto. O ministro Gilmar Mendes, que anteriormente havia sido investigado pela FBI por ter permitido a devolução dos bens em que a PF apreendeu os irmãos Batista da JBS, do qual Christopher Wray mandou confiscar mais de 500 milhões de dólares nos Estados Unidos dos irmãos, oriundos de corrupção que lesou além dos cidadãos norte-americanos também os brasileiros. O senador ex-juiz da Lava Jato, que também acusa o ministro Gilmar Mendes de vender habeas corpus, se baseando no fato de Gilmar ter concedido liberdade para criminosos poderosos. O fato é que Gilmar Mendes concedeu muitos habeas corpus, não para aquele ladrão de galinha ou porque roubou o saco de arroz no mercado. Foram 35 habeas corpus para bandidos entre políticos e empresários poderosos, alguns até mesmo ligados ao narcotráfico, como bem relatou o chefão da FBI, de que teria ministro da Suprema Corte brasileira envolvido em esquema de vendas ilegais de lacis. Pois a FBI encontrou contas em paraíso fiscal que pertence ao ministro de milhões de dólares, que coincide exatamente com as datas em que foram concedidos os HCs. A própria Receita Federal do Brasil hoje é extremamente proibida de investigar as contas bancárias das vossas excelências da Suprema Corte. Só que no exterior a mão do STF não consegue chegar, pois a agência de investigação norte-americana encontrou mais de 100 milhões numa conta nas Ilhas
Dias Teima, cujo proprietário é a Vossa Excelência Gilmar Mendes. O senador norte-americano Ted Cruz, presidente da comissão no Senado que investiga o Poder Judiciário Internacional, aceitou o parecer do chefão do FBI e revelou a corrupção do judiciário brasileiro, que estaria envolvido com o cartel mexicano.